Nossa série do discipulado instantâneo tem tratado o que é conhecido dos salmos ou os cânticos de subida. E hoje, semana passada a gente tratou o Salmo 123, hoje a gente vai tratar o Salmo 124. Olhando para esse salmo, podemos trabalhar o conceito do discipulado naquilo que conseguimos enxergar no que é ajuda, no que é auxílio. Antes de aprofundarmos, precisamos conceituar o que é ajuda dentro de um aspecto bíblico, dentro do que entendemos de fato do que é. E aqui, irmãos, esse é o primeiro, o primeiro ponto, Quando nos deparamos com a nossa caminhada, é comum esquecermos que as nossas responsabilidades e o que representamos como igreja. E aqui o grande ponto, quando tratamos a questão de ajuda, como lemos aqui no Salmo 124, vemos muitas repetições de clamor por auxílio. Como eu falei antes, é um salmo que são os cânticos de subida, esses salmos. Eles buscam trazer dentro dele o máximo, usufruir o máximo de conceitos que trabalhando dentro da caminhada cristã. O primeiro delas aqui nesse salmo é ajuda, e mais importante é conceituar. A primeira coisa que a gente tem que entender é que quando se fala de ajuda aqui, ou clamor, ela não é uma coisa individual como lemos aqui. Até pelo contexto, como se trata de cântico de subida, era comum pessoas, a gente está falando de famílias, a gente está falando de um povo que peregrinava no meio de um caminho e eles iam cantando esse cântico que lemos aqui. E o cântico é um cântico de ajuda. E mostra como é característico. A ajuda, ela é sempre acompanhada pelo seu povo, ela não é uma coisa individual dentro do conceito bíblico. Quando falamos de ajuda dentro da nossa cosmovisão bíblica, ela precisa ser antes compreendida de forma não individual, mas de forma de povo. Um exemplo quando precisamos de auxílio. Um cristão de fato, quando ele enxerga o auxílio como um fato que ele necessite naquele momento, ele precisa lembrar sempre que ele tem um povo do lado dele. Não somente ele clamar por si só. Isso também é bíblico. Devemos clamar por auxílio. Mas o principal, devemos enxergar que o povo, nós aqui reunidos, devemos enxergar que um pode auxiliar o outro e pode assim fazer um coro. Por isso que a ideia de cântico de peregrinação não era somente uma pessoa, era uma família, era um povo inteiro, né? E isso, como eu falei, a gente precisa redefinir o conceito do que é ajuda para não se tornar somente uma coisa individual. Talvez isso seja uma forma de distorção que tenhamos uma sociedade hedonista, uma sociedade que tenta tratar as coisas de forma individual, egoísta. Paramos de perceber que ajuda, ela é um conceito bíblico mais congregacional, mas é um conceito de um povo que precisa, que necessita de auxílio, como é o caso de Davi. E se a gente for observar o contexto que o Davi se encontra, é muito maior do que isso. Davi foi um guerreiro, segundo o coração de Deus, e sabemos que ele não lutava, ele não batalhava somente sozinho. Ele necessitava que Deus o guiasse, mas ele tinha um povo ao lado dele que também estava batalhando pelos interesses. E o Salmo, como eu falei, ilustra duas situações. A primeira é a figura de um dragão, como podemos ver desenhado mais ou menos. E o significado dessa literatura que lemos, essa literatura hebraica, ela tem muito isso representado. Quando lemos Apocalipse, como lemos também Daniel, vemos a figura de dragão, isso é muito comum. Isso significa que o auxílio, a ajuda, ela é algo que muitas das vezes vem em um determinado cenário que o ser humano ele não consegue ter o domínio de uma situação. Então, quando o salmista ele fala de dragão, ou ele trabalha essa figura de dragão ou algo como lemos, é uma figura que ele necessita de auxílio, ele não consegue resolver sozinho. E a segunda figura que aqui pode ser representada, a primeira é dragão, e a segunda figura pode ser representada uma grande tempestade. Algo que se ocorresse, ou quando ocorre em alguns lugares do mundo, é algo sobrenatural, é uma coisa que o ser humano ele não consegue ter o controle. Então os problemas, o auxílio, a ajuda em cima disso, ela vem muito baseada talvez em uma coisa que o ser humano ele não consegue, é um auxílio que ele não consegue ter o controle. E é interessante quando olhamos até o aspecto sobrenatural,
Porque se formos olhar a natureza, o que acontece ao redor do mundo, é uma coisa muito, mas muito misteriosa, porque lugares que são muito bem estruturados, lugares onde pensamos que são lugares de primeiro mundo, do nada você vê aquele povo, aquele lugar passando por situações totalmente catastróficas, que é a questão da chuva, a questão de um terremoto. É algo soberano, que a gente não consegue, nem a ciência ela tenta explicar de uma forma, mas ela não consegue prever ou tratar isso. Um outro ponto, assim como a ajuda ela não pode ser tratada de forma individual, sim de forma congregacional, pode-se assim dizer, é a questão do amadurecimento cristão. Quando tratamos o conceito de ajuda, precisamos entender também como consigamos enxergar futuramente a ideia de ajuda. E aqui a gente tem o caso do povo de Israel, Davi, mais uma vez, ele cita passagem, ele cita problemas que o povo assim teve ao longo da história. Se não fosse Deus, o nosso povo não existiria mais, assim, resumidamente, parafraseando Davi aqui nesse salmo. E isso é um ponto que também faz parte do discipulado cristão. O amadurecimento. Quando compreendemos a ajuda dentro do aspecto bíblico, de uma forma mais clara, pode-se assim dizer, ela fica mais evidente quando estamos amadurecidos, pode-se assim dizer. Quando temos o amadurecimento cristão, como Davi aqui já citou, a gente consegue entender o mais, de forma clara, o amadurecimento cristão, a ajuda, desculpa. Isso vem com a caminhada cristã. O discipulado ele trabalha isso, irmão. E por último, o contraste, né, da teologia de autoajuda. Quando falamos de ajuda, é bom sempre lidar com essa nova ideia que vem aqui, principalmente na sociedade nossa, a teologia de autoajuda ou coach, né, pode-se assim dizer. O primeiro fato que possuímos é resposta para fatos que ocorrem nas nossas vidas. Pode ser uma forma simples de lidar com a vida cristã. Existem situações que não temos respostas para tais coisas e muitas das vezes, contaminados pela nossa natureza, achamos que temos respostas para tudo, inclusive para situações fora do nosso controle, como aqui Davi cita. E a ajuda, o auxílio, ele passa por cima do discipulado cristão, passa por dentro disso. Muitas das vezes, por influência da nossa natureza, ignoramos o conceito, ignoramos que necessitamos de ajuda porque entendemos que temos respostas para aquilo que está acontecendo conosco. Só que a Bíblia não trata isso, irmãos, em nenhum momento. Ela trata a forma como temos que lidar com os problemas não através de nós mesmos, mas através de Cristo. Esse é o contraste da teologia de autoajuda, que muitas vezes tenta buscar dentro do ser humano respostas aonde não possui. Esse é o segundo ponto também. É buscar, a primeira é achar que possuímos respostas, que não temos respostas, somos limitados, e a segunda é achar a solução dentro de nós mesmos, achar a solução dos nossos problemas, pode-se assim dizer. Isso é um ledo engano que a teologia de autoajuda ela tenta trabalhar isso, como se a resposta do ser humano, a resposta daquilo ali estivesse dentro do próprio ser humano. Nós, como cristãos, dentro de uma cosmovisão bíblica, sabemos que o homem ele é pecador, sabemos que o homem é dependente de Deus para tais coisas. Por isso necessitamos de ajuda. A história de criação, queda e redenção, ela precisa sempre estar baseando a nossa vida, pode-se assim dizer. O primeiro ponto da nossa aula de hoje é o conceito. A ajuda ela não é individual. A ideia é que devemos ter um amadurecimento cristão para compreendermos a cada dia o que é a necessidade de auxílio, ajuda, e o contraste que muitas das vezes a teologia ou outros aspectos humanos tentam trabalhar, tentam moldar, que não necessitamos de um auxílio divino. Podemos, através de nós mesmos, resolver problemas ou dilemas, né? Segundo aspecto da nossa aula de hoje, desse Salmo 124, é a dificuldade que o discipulado ele pode impor a gente. E aqui traz um aspecto mais prático. Esse salmo ele nos coloca também no estágio de advertência da nossa trajetória
Então, o autor ele conta uma ilustração bastante interessante, o Eugene Peterson. Ele fala o seguinte, que ele chegou para fazer uma doação de sangue, isso é uma ilustração que ele trata, né, dentro desse capítulo. Ele fala o seguinte, quando ele chegou para fazer doação, a enfermeira perguntou sobre ele se ele tem, se eu não me engano, se ele tem se ele tem problema de saúde ou se ele tem uma responsabilidade muito grande ou algo do tipo assim. E ele conta que ele ficou relutante em responder à enfermeira, mas ela estava perguntando mais no conceito médico. Olha, você tem algum problema de saúde? Você tem algum problema mesmo? Ele relutando em responder ou não, ele pensou duas vezes. Mas muitas vezes negligenciamos a nossa responsabilidade dentro do discipulado. Basicamente é isso que ele quis dizer. A responsabilidade que um discipulado ele impõe, ele é muito grande, irmãos. Não pense que a trajetória cristã ela é apenas resumida em levantar a mão, vir à igreja aos domingos e aí a vida se resolve. Não. Ela é muito maior. E assim como o salmista ele declara, a necessidade de auxílio vem com o nosso receio que podemos falhar, cair em meia às tantas e tantas tribulações. E assim como eu falei na aula passada, precisamos sempre enfatizar que somos limitados, que somos falhos, que necessitamos. Isso é bom para conceituar que necessitamos de auxílio, ajuda. Somos limitados, somos falhos, caímos muitas das vezes. Não podemos também, aqui, enfatizar também, falar sobre o discipulado sem falar das dificuldades que enfrentaremos. Nosso discipulado requer cada dia mais e mais responsabilidade, né? Lembra aquela frase vou citar aqui, mas do Homem-Aranha, né? Grandes poderes geram grandes responsabilidades. Mas, de fato, irmãos, o discipulado cristão, ele também requer de nós muitas responsabilidades. E aqui eu cito um pouquinho o livro O Custo de um Discipulado, o livro que o Jonas ele escreveu. Ele fala de uma coisa bastante interessante. Se analisarmos a ideia de custo, se você está pensando em fazer algo, seja uma reforma no seu apartamento, na sua casa, comprar algo, você sempre vai analisar o custo daquela operação. Você tem que analisar os pontos positivos e os pontos negativos, digamos assim, e tudo isso pautado, claro, numa análise financeira para saber se aquilo ali, quanto que aquilo ali vai te dar, te vai gerar de custo. E ele traz esse conceito para a ideia também do discipulado, né? Por isso que o livro dele é um custo de um discipulado. Que muitas vezes, seja pela tendência que é das teologias que vem aí rendendo muita fama, eles ignoram o fato que o discipulado ele necessita de um coração contrito, de um custo, um trabalho que você vai ter num termo de responsabilidade. Ele não é uma coisa simples. E ele cita, por exemplo, a aposta de Pascal para explicar um pouco isso. De um lado, você tem X e Y. O X, você tem uma probabilidade de ser bem-sucedido e ganhar algo. X, né? Se eu não me engano é isso. Mesmo X, Y, eu posso ter confundido. E o Y, você tem a confirmação de que não dá certo. Se formos analisar o Evangelho, é basicamente, resumindo na aposta de Pascal, é basicamente isso. De um lado, a gente tem algo que a gente tem uma probabilidade muito grande nesse sentido, é algo que a fé não se explica, não tem como explicar, há uma probabilidade muito alta de nós termos usufruir de todos os benefícios. De um lado, a gente tem algo que realmente não existe. E se a gente for analisar o discipulado, o custo, ele também passa por isso. Por isso que eu botei aqui a ideia de devemos saber quem somos. Quando fala-se de custo de um cenário, precisamos conhecer a nós mesmos. E o que o João Calvino ele fala sobre isso? Já até citei em algumas aulas. Nós não conseguimos saber quem somos nós se não sabemos quem é Deus primeiro. O ser humano ele precisa ir até Deus para ele ver quão podre ele trata isso, quão podre, quão sujo, qual a lama que você se encontra. Você precisa ir até Deus para descobrir quem você é. É um ledo engano esse autoconhecimento, né? Esse autoconhecimento, por isso que eu citei no tópico passado, esse autoconhecimento ele é um engano, você não conhece a si mesmo.
porque você não conhece a Deus primeiro. Quando nós olhamos para a cruz, vemos que somos pecadores, que necessitamos de auxílio. E o discipulado também passa por isso. A ideia de responsabilidade é quem somos. Quem somos de fato? Qual é a bandeira que carregamos no nosso trabalho, na nossa família? A ideia de responsabilidade é o risco que estamos tomando. Por isso que é muito relevante essa ideia de custo. Acho que é muito importante. Porque temos que analisar a nossa responsabilidade como cristão diante de um cenário totalmente secularizado, como é o de hoje, onde temos famílias dilaceradas, onde temos trabalhos totalmente secularizados. A gente precisa tratar isso, né? Então, devemos saber quem somos e o que ganhamos com isso, né? Vamos na aposta de Pascal. Seremos bem-sucedidos com base na nossa fé. Então, tratamos o conceito de ajuda e a dificuldade que o discipulado ele pode nos impor. A nossa responsabilidade, o dever de saber de fato quem somos e que podemos ganhar tudo com base na nossa fé. Até aqui, irmãos, alguma dúvida, algum ponto a acrescentar? Esse é um ponto interessante, né? Se a gente for analisar a fundo o que acontece no ambiente hoje, no sentido, o ambiente, o mundo hoje, quando olhamos para fora, tem muito para dentro. A escolha de um outro lado não tem opção a não ser buscar êxito em si próprio. Essa ideia de buscar sucesso em si mesmo, ela é a raiz de muitos, mas muitos males, até aí eu vou tratar, entre parênteses, até psicológicos que lidamos hoje. Pode ser um problema. Essa ideia de buscar auxílio em si mesmo pode aprisionar o ser humano. Eu estou falando entre parênteses, porque é uma ideia que eu, Marlon, tenho. Isso não é doutor, tá? Eu só fiz em parêntese para deixar mais ou menos ligado que isso é uma ideia que eu acredito que alguns males o ser humano ele consegue tratar de forma mais perigosa porque tenta buscar auxílio em si mesmo, sendo que isso também é baseado na idolatria do homem em buscar ser autônomo de si mesmo e de sua vida. Ok? A beleza que nos é ocultada. Está chegando na reta final dessa aula da EBD com a análise daquilo que é belo. Esse ponto é interessante. A definição daquilo que é de fato belo pode ser ocultada pela nossa própria natureza. E por vezes isso acontece, esquecemos que é Deus que define aquilo que é belo. Por exemplo, essa foto que está aqui é um desenho que parece ser simples, né? Um desenho bem simples, não tem nada demais. O que ele ali representa? Um homem e aparentemente, né, o próprio filho. O que isso tem a ver, irmãos? O que é belo? Esquecemos a ideia daquilo que de fato é belo. As nossas conclusões, elas distorcem daquilo que de fato Deus impôs para que conhecemos o que de fato é belo, o que é bonito. E o autor do livro, ele traz uma ilustração interessante em uma esponja de aço. Se você for olhar a esponja de aço de forma bem simples assim, você vai ver que ela não é nada demais. Mas se você for olhar com uma lente mais aproximada, você vai ver que ela é muito bela no sentido de, nossa, de você ficar maravilhado. Assim podemos tratar a beleza que é o nosso relacionamento com Deus, irmãos. Isso é uma coisa que é um conceito bastante interessante. Só podemos tratar aquilo que é belo, aquilo que Deus fala que é belo. Como o próprio Schaeffer, ele tenta trabalhar isso no livro dele. Em todos os cenários, por mais que sejamos afligidos, podemos enxergar a beleza de termos um Deus que está disposto a nos ajudar, independente do cenário. Então, se formos olhar talvez para uma coisa muito simples como essa figura, você vai ver que não é nada demais. Mas se formos tentar enxergar com detalhe e como a pessoa fez o desenho, a gente já consegue entender o conceito do que é belo, do que é bonito. Você já consegue olhar e falar, nossa, como é que a pessoa desenhou isso? Como é que a pessoa teve capacidade de olhar isso e fazer do jeito perfeito, talvez até sem espelho, sem cópia, sem nada.
E assim é o nosso relacionamento com Deus, a beleza do que é. Só que por muitas das vezes, até pela nossa rotina, pela nossa vida, que não é uma vida devocional diante de Deus, esquecemos de como é belo, de como é belo estar na presença de Deus e ter um relacionamento com o Pai. Isso, acho que isso é o mais interessante. Quando tratamos a ideia de ajuda, é a ideia de um filho, como Davi, mesmo sendo um dos guerreiros mais bem-sucedidos, mesmo tendo cantado em todos os cantos que ele matava tantos e tantos, por mais que ele fazia isso, ele mostrava que o coração dele necessitava de auxílio. E para isso, ele olhava toda a história do povo, toda a história dele. Olha, Deus, só estou aqui porque o Senhor moldou tudo isso. E como é bela essa trajetória, e como é belo esse desenho. Por isso que eu coloquei aqui a definição do que é belo e a beleza do nosso relacionamento com Deus. Porque podemos, por vezes, esquecer da nossa trajetória cristã e não analisarmos o quanto foi belo que Deus construiu desde o início do nosso nascimento, talvez da nossa conversão até chegar até aqui. Isso é belo, se tratarmos todos os cenários. Por mais que isso é um paradoxo, por mais que sejamos afligidos, podemos enxergar a beleza de termos um Deus que, como eu disse, está sempre disposto a nos ajudar. Por mais que tenhamos um entrave nessa trajetória, a história até o final ela é bela. Por isso que é o conceito do que é belo, ele precisa vir de uma cosmovisão cristã. E um ponto, sabemos que esse cântico ele era entoado frequentemente pelo povo. E aqui, irmãos, para finalizar a nossa aplicação, precisamos ser mais incessantes ao longo nessa trajetória cristã, ao ponto de que o salmista, ele canta esse cântico de que Deus nos ajude, nos auxilie, porque já passamos em muitos e muitos problemas. Mas se passamos a nossa vida limpo, a importância desse cântico, ele é muito forte na nossa vida. Como o próprio lemos em 1 Coríntios 10, versículo 13. Ele não dará um fardo maior que nós não podemos carregar. Então, vejamos o conceito daquilo que é belo, a beleza do nosso relacionamento com Deus e a importância, a prática de, em tempos e tempos, entoarmos esse cântico, de estarmos diante de Deus, a nossa caminhada cristã, precisando, necessitando, clamando por auxílio. Isso vai moldar o nosso relacionamento com Deus. Será que de fato somos cristãos ao ponto de colocarmos inteiramente a nossa confiança em Deus? Isso é um ponto que devemos fazer a nós mesmos. Para finalizar, tudo isso no poder do Espírito e no amor. Não podemos, para finalizar essa aula, irmãos, não podemos deixar de destacar nesse ponto o poder do Espírito e o amor. Quando tratamos o discipulado, tudo que faremos precisa estar fundamentada nesses dois aspectos. Quando for evangelizar, não adianta termos uma boa bagagem teológica, não adianta termos uma boa oratória, um bom conhecimento, uma boa persuasão. Tudo é feito pelo poder do Espírito. E o principal, pelo amor que temos a Deus. Eu trouxe esses dois textos aqui, 1 Coríntios 2, 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. A ideia de que devemos fazer tudo, irmãos, pelo poder do Espírito. Schaeffer, ele afirma num livro que é muito bom, A Verdadeira Espiritualidade. A verdadeira espiritualidade não é alcançada com a nossa energia própria. É o poder de Cristo crucificado, ressuscitado e glorificado pela ação do Espírito Santo por meio da fé. Veja, irmãos, é o poder do Espírito. Devemos sempre ter essa reflexão. É o poder do Espírito que nos direciona a buscar auxílio, a buscar ajuda. Precisamos orar para que venhamos ter sempre mais e mais essa influência do Espírito nas nossas atividades. E tudo isso
porque amamos. Nos amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 1, verso 19. Agostinho afirma: quero recordar as minhas torpezas passadas, as corrupções da minha alma, não porque as ame, ao contrário, para te amar, ó Deus. É por amor do teu amor que retorno ao passado, percorrendo aos antigos caminhos dos meus graves erros. Agostinho escreveu isso nas Confissões. Ele escreveu isso justamente para explicar o porquê que ele estava fazendo confissões. E o mais interessante é que ele fala: eu não estou fazendo isso porque para alguém, para mim, estou fazendo porque eu amo a Deus. E todas as ações, irmãos, no caminho do discipulado, eles precisam vir acompanhadas pelo poder do Espírito, por amor de quem nos amou primeiro. Sobre o tema da nossa aula de hoje, alguma dúvida? Algum ponto? Alguém quer acrescentar algo? Ok? Podemos encerrar então, irmãos? Amém? Vamos orar?